Hoje saímos às ruas para saber dos angolanos o que é que os pais não podem fazer em frente aos filhos. Vamos ouvir a voz do povo. Quais são as coisas que um pai não pode fazer em frente do filho? Fazer sexo em frente de um filho é muito errado, obviamente. E ralhar a sua esposa, que é a mãe dele, ao lado do filho, é mesmo muito e muitíssimo errado. Bater mãe, não pode bater mãe à frente do filho. Beber. Penso eu que um pai não pode falar palavras pejorativas em frente do seu filho. Os pais não podem acostumar os seus filhos com os valores monetários. Um pai deve educar o seu filho de uma maneira diferente, em que o seu filho não pode se acostumar-se, né? O filho não pode se acostumar-se com coisas menos importantes. E também não pode falar qualquer coisa à frente do filho. O pai não pode mandar o filho pequeno comprar bebidas. O que é que uma mãe não pode fazer em frente dos filhos? Usar violência física, verbal também e falar coisas que não dá. A mãe não pode ofender, não pode discriminar, não pode ser uma mãe que rouba nem nada. Não pode consumir bebida alcoólica, tem que se comportar bem. Né? Faltar o respeito do pai. Se relacionar com o parceiro ao lado das crianças. Estar a vestir também é um dos fatores, não dá também. Por quê? Muitas das vezes há crianças que imitam o que a mãe usa e isso não é bom para uma criança. Tenho que andar bem ao lado dos meus filhos. A mãe agora mete aquela chuna, mete aquela roupa chuna ao lado dos filhos dele. Isso não é bom. Uma mãe ao lado dos filhos vai meter aquela roupa curtinha ao lado dos teus filhos. Ou então beber ao lado dos teus filhos, fumar ao lado dos... Não pode. E como é que o teu filho vai te obedecer? Já presenciou um caso de uma mãe dando um exemplo ao filho? Já. Acompanhei um sobrinho meu que estava a imitar como é que a mãe mija, mas ele é rapaz. E quantos anos ele tem? Ele está com 3 anos. É que a mãe estava a fumar à frente da filha dele. Tem vizinhos certamente que comportam-se mal à frente do filho, usam estupefaciente em frente do filho, brigam com a mulheres em frente dos filhos, trazem má conduta aos filhos. Uma vez em casa de uma amiga, estávamos em um convívio familiar e ela, sem querer, discriminou uma outra criança à frente do filho dela e o filho dela passou a ofender também. Já presenciou casos em que as mães deram mau exemplo aos filhos? Eu já. Se tem um caso. Tipo, uma mãe solteira que vive com um filho e, tipo, ela recebe os amigos, o namorado na casa e com o filho presente. E não é certo. Por exemplo, tem pais, por exemplo, que batem os seus filhos, né? Batem a mãe. Como eu posso dizer? Batem a mãe, né? À frente do filho, né? Isso é uma característica muito errada. Nunca passou nessa situação? Já passei. Já passou em frente do filho? Já passei. E qual é o conselho que deixa as mães que passam nessa situação? Que não façam isso, né? Porque é muito doloroso, né? Ver o filho aí a chorar. Porque acima de tudo também o filho, apesar que é pequeno, né? Mas ele pensa, sabe, né? E quando estiver adulto, isso pode trazer N problemas para com ele. Qual é o conselho que dá a esses pais? O conselho que eu dou a toda a juventude, especialmente os pais, né? Não podem passar em má imagem. O pai é um espelho para os seus filhos. Tem que ter sempre a essência, sempre que eles estiverem para resolver algo dentro de casa com sua esposa, não podem resolver em frente aos seus filhos. Por quê? Principalmente quando for algo negativo, porque esses filhos amados também vão passar a fazer as mesmas coisas. Então os pais devem ser exemplo, devem ser espelho para os seus filhos. E qual é o conselho que deixa essas mulheres? Que não tem que fazer isso. Em frente dos teus filhos, tens que mostrar outro comportamento. Por mais que você usa esse tipo de coisa, tenta disfarçar um pouco. Ensiná-las como elas devem se comportar. Devem dar mais atenção ao filho, carinho, amor e mais respeito. O mais importante mesmo é o pai dar a boa educação para o filho. Aquelas mães que falam mal, elas não têm sabedoria.
Sai uma tumba, não tem nada na cabeça dele. Por isso que o filho sai à toa. Para um filho, para ser um bom pai, tem que aprender com um príncipe. O pai tem que ser um príncipe para o filho também um dia ser um bom pai. Ter conversa com seus filhos. E qual é o conselho que deixa essas mães? Epá, mãe, tem cuidado com o que vão falar à frente das crianças. As crianças, elas captam tudo, depois imitam.